Paz do Senhor Jesus, tudo bom? Tá bom? Bom que todo mundo chegou? Só não chegou quem não pôde chegar mesmo, né? O município estava meio cortado aí para um evento, mas cá estamos. E viemos até bem, graças a Deus. Vamos falar então, né? Sobre... Vamos falar sobre coragem. Vamos falar sobre coragem. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Vamos falar sobre coragem. Vamos falar sobre riscos. Vamos falar sobre vitórias, né? Tudo relacionado. O tempo inteiro se corre risco. O tempo todo, né? O tempo todo também os medos, né? Vem inerente ao risco. Vem certos medos, receios, inseguranças. Mas também para o cristão a todo tempo vem atitude. Mas não atitudes tresloucadas. Atitudes firmes, atitudes amparadas, atitudes com alicerce. E junto com as atitudes do cristão vem a vitória também. Porque aquele mesmo que te impele a tomar atitudes, a não ficar paralisado por medos e insegurança, esse mesmo proporciona a vitória daquilo que é a causa dele mesmo em sua vida. Vamos ver em sua palavra? Romanos 8, do 35 ao 37, já está até. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, amém, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Oremos. Santo Deus, obrigado. Agradeço ao Pai pela vida que nos dá. Agradeço por mais uma vez o seu Espírito Santo já em nós, transbordando, ó Pai, do seu conhecimento, transbordando da sua sabedoria, e que nessa manhã o seu Espírito mais uma vez fale aos nossos corações e nos fortifique, e o Pai nos incentive e nos dê força, ó Deus, para continuar essa jornada, que é a nossa jornada de vida, mas a nossa vida é sua, então é a sua jornada em nós. Nós desde já reconhecemos isso e te exaltamos por isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos falar sobre coragem, né? Vamos falar sobre medos, né? Mas coragem sobre vitória. Culto da vitória, né? Todo culto é um culto de vitória. E se você amanheceu, já é uma vitória. Já falei 1 milhão de vezes, né? Ela sabe ali. Acordei, levantei, graças a Deus. Que vitória. Porque acordei, porque pude levantar, porque pude abrir o olho, né? Não esqueçam disso. Mas na palavra de Deus, vamos falar aqui, tentando focar e pegar alguns exemplos na palavra de Deus, pegando na Bíblia. Por quê? Na diversidade de coisas que vamos enfrentar o tempo inteiro, há alguns nichos específicos de momentos em que pode vir o risco, vem riscos, né? Na verdade, o título da mensagem que eu passei para Jennifer é Riscos e a Vitória do Amor. Passei assim e passei lá para uma multidão que de noite eu prego lá. Eu vou repetir essa mensagem lá, né? Os riscos e a vitória do amor. Na verdade, o título é esse. Mas os riscos do quê? Os riscos que tem. Se você olhar na palavra de Deus, eu vou citar alguns brevemente e creio que todos já conhecem essas passagens que eu vou citar. Joabe, todo mundo, a maioria conhece. Quem não conhece, pega a Bíblia ali e vai estudar a história de Joabe. Se conhece Joabe, vai conhecer. E vai. Pegou em quê? Pegou em armas. Joabe pegou em armas pela causa de Deus. Olha que situação extrema. Por quê? Presumimos, né, um pensamento inicial é que um cristão jamais deve pegar em armas, deve ser pacífico o tempo inteiro. Também sou partidário disso,
como ideal, mas no mundo real nem sempre é possível, e a própria palavra de Deus mostra ocasiões em que não é possível. Então você pega na própria palavra de Deus, Joabe em dado momento pegou em armas, teve que pegar em armas, pelo quê? Pela causa de Deus. Há um risco iminente, há uma necessidade iminente, então é necessário uma coragem, e demandaram dessa coragem uma atitude de fazer. Então você teve ali uma outra que teve muita coragem, certo? Joabe pela causa de Deus. Uma personagem, Esther, nós conhecemos também, que teve muita coragem em prol de quem? Não de si mesma. Não de si mesma, porque Esther estaria bem de qualquer jeito. Àquela altura da história ela estava bem. Mas ela teve coragem de uma atitude em prol do seu povo. Em prol do seu povo. Diferente de Joabe, que teve ao extremo de desembainhar a espada, de pegar em armas pela causa de Deus, você pode pegar Esther, que estaria numa boa, tranquila, mas em benefício do povo de Deus, se arriscou. Se arriscou de chegar de frente ali do rei e interceder, e fazer pelo povo dela. Não é assim? Olha só, hein? Coragem, chega ao ponto de pegar em armas. A outra, coragem de arriscar a sua própria situação totalmente confortável e favorável pelo outro. Isso é se dar mesmo, se arriscar pelo outro. Outra passagem conhecidíssima, todo mundo sabe, as crianças já cantam na escolinha bíblica, Sadraque, Mesaque, Abednego. Muita coragem em prol de quê? Em prol da lealdade que tinham aos preceitos do Senhor. Olha só, uma coragem extrema diante de um risco real, diante dos medos que poderiam derivar disso tudo. Você tem esses três personagens enfrentando uma situação extremíssima em prol de quê? Pode-se dizer do seu testemunho, pessoal, da sua lealdade para os preceitos do Senhor. Alguém que não entende as coisas pela fé poderia dizer: mas é só se sujeitar ali, sei lá, faz lá o que estão pedindo, se curva ou come e não dá nada. Mas internamente ali eles tinham lealdade, se arriscaram por isso. Não é? Sabe uma outra, conhecido também? O próprio apóstolo Paulo, que nos escreve, essas cartas, a maioria das cartas do Novo Testamento, o próprio Paulo, cuja vida de Paulo, depois da conversão, era um risco constante. Um risco constante. E um risco que? Um risco ministerial. Porque o homem já vinha de uma certa posição e respeito entre os judeus. Passado o medo inicial, que nós até relembramos um pouquinho quando falávamos de Barnabé, ele passa a adquirir o quê? Respeito, posição e prestígio entre os cristãos. E mesmo assim, ele arrisca tudo isso porque ele diz que não tinha a vida dele por mais preciosa. Olha só. Então mencionamos aqui alguns tipos de riscos, certo? Que poderiam demandar, e certamente demandavam, medos, receios, inseguranças, certo? E que num grau menor ou maior ou semelhante, porque não vamos colocar peso sobre as coisas e dizer que de repente a minha insegurança é maior do que a da minha irmã ou do meu irmão, ou a sua insegurança é maior ou menor do que a dele, porque cada um vai ter apenas a sua própria experiência. Às vezes o que é muito amedrontador para os meus filhos, para mim não pode ser, ou algo que é aterrorizante para mim pode não ser para eles, pode não ser para os irmãos. Então cada um tem a sua experiência com o seu peso. Mas aqui está sendo passado para nós, não só se olhar, que essas
4 exemplos citados no início, mas no próprio texto lido, que o Senhor venha nos impelir para que a resposta aos riscos, ela jamais vai ser paralisia. E o que paralisa? Às vezes o que nos paralisa não é propriamente o risco e o medo em si, mas a ansiedade de não compreender qual atitude tomar. E a ansiedade vai dar uma travada. A ansiedade trava. A gente, na verdade, quer tanto resolver, quer tanto que aquilo seja concluído e resolvido, que simplesmente trava. Alguém fala assim, isso é coisa talvez de perfeccionista. Só aceita fazer algo tão bem feito que acaba não fazendo nada. Ou fica, procrastinando, postergar e deixar para trás. Procrastinar é ficar jogando para frente. Joga para frente, joga para frente, joga para frente, joga para frente. É igual em casa, Mas a mulher fala, tem que pintar a sala, tem que pintar a sala, tem que pintar a sala. Há 6 meses falando isso, a gente vai pintar a sala, não tem problema. A gente vai pintar e vai pintar bem feito, Não precisa lembrar de ano em ano. Mas a piadinha que se faz, A gente vai fazer. Mas às vezes a vontade ou aquela coisa interna de querer fazer um bem feito até faz com que não faça nada. E na verdade a resposta que Deus espera de nós não é nem mesmo a paralisia, não é isso, não é o procrastinar, mas também não é fazer uma aventura deslocada, o corajosão que vou entrar ali no meio daquele de peito aberto ali. Tem quem faça. Admire que Deus abençoe. Se é seu chamado, está certo disso? Lembra lá do show do milhão? Quando fazia a pergunta, a pessoa respondia, está certo disso? Então, muitas vezes, certa a resposta, mas tinha vezes que não era certa a resposta. O Senhor não quer que ninguém se arrisque de bobeira. Não quer que ninguém desperdice a vida, ou venha se machucar, ou se ferir, seja fisicamente, ou seja na sua alma, por tomar atitudes deslocadas também. Não é isso. Não é isso. Mas o que vamos ver aqui, que ele nos impele, e que ele nos diz nesse texto lido hoje, primeiramente, tomar a consciência de que possuir em nós o amor e o favor de Cristo, e eu creio que tenho, e eu acredito que você também tem plena certeza disso. Isso não nos isenta de passar por sofrimento, não isenta, porque ele já diz aqui, se ele diz que nem a morte, nem a dor, nem a carência, nem a pobreza, se ele está dizendo que nada disso afasta, é porque você vai estar sujeito a tudo isso, e nós temos que relembrar isso, porque no dia a dia corremos o risco de cair no evangelho aí que alguém vai chamar de triunfante, só que no mau sentido, Eu creio no evangelho triunfante, sim. Eu creio no triunfo do evangelho. Eu creio no evangelho vencedor. Eu creio na maior parte da população no mundo sendo restaurada e salva. Eu creio. Se eu não cresce que a maioria vai ser salvo, então eu estaria seguindo um Cristo derrotado. Eu não sigo um Cristo derrotado. Eu sigo algo vitorioso. Você segue algo vitorioso. Você tem uma fé vitoriosa por natureza, mas não é uma fé louca que acha que vai ter que vencer o tempo inteiro tudo. Lembra na quinta-feira, quem veio aqui, que a gente mencionou, não tem pregação na quinta-feira, a gente só abre com uma palavra bíblica de estímulo. E a palavra bíblica de estímulo, na quinta-feira, até casa um pouco com esse trechinho aqui, que fala lá, olha, aquele que bate vai abrir, o que busca vai encontrar. Ora, quem estava aqui lembra, Se você tem que bater para que seja aberto, significa que está fechado. A palavra está te dizendo que em muitos momentos vai estar fechado. A porta muitas vezes vai estar fechada, sim. Vai. Seja ministerialmente, seja no trato com a sua família, às vezes é uma filha difícil, um filho difícil, um irmão, uma irmã difícil, um cunhado difícil, Ou mesmo os pais difíceis. Nós somos difíceis também. Os outros são difíceis para nós somos difíceis para os outros. Às vezes é no trabalho, é no empreendimento, em alguma coisa, a porta vai estar fechada assim. Se você tem que bater. Mas olha a beleza da palavra. Se você bate,
Abre. Olha só. A palavra, na verdade, ali, ela nos incentiva a quê? A persistência. Incentiva a persistir. Se a palavra nos diz para buscar, é porque muitas vezes aquilo que eu necessito não vai estar à mão. Não vai estar próximo. Você pode ter uma necessidade em qualquer dessas áreas da vida agora, seja uma necessidade de risco físico, seja qual for, né? Como Joabe, que tem que desembainhar a espada, ou seja uma necessidade em prol do outro. Eu acho que até isso é mais difícil, né? Eu penso que coisas internas são bem mais fáceis de resolver, né? Porque aquilo que, pela graça de Deus, consigo resolver internamente, então graças a Deus eu vou resolver. Aquilo que eu não consigo resolver internamente, não estou nem aí também. Não deu, amanhã Deus me abençoe e uma hora eu me acerto com Ele. Mas como fazer pelo outro? Então pelo outro é bem mais difícil, né? Pelo outro é bem mais difícil. Mas também não deve se importar com isso. Sabe por quê? O próprio Deus não entra rasgando na mente de ninguém e faz a pessoa tomar determinado tipo de atitude que seria melhor. O próprio Deus não entra cortando ali e faz a pessoa se arrepender de um mau procedimento e passar a viver melhor. O próprio Deus não entra ali e força a pessoa a deixar de fazer algo errado e passar a fazer coisas corretas. O próprio Deus não entra ali e faz com que a pessoa deixe de agir com desamor, com maldade, e passe a agir honestamente em benefício. O próprio Deus não faz isso. Então também não, que dirá eu, que dirá você? Nós não iremos. Mas o que se diz? O que se diz é que devemos continuar. Nem sempre vai estar à mão, então você busca. Nem sempre vai estar aberto, então você bate. Nem sempre parece que estão ouvindo, então você fala. Mas lá diz que ouve, né? Ele ouve. O que está dizendo aqui é que a todo momento vamos estar diante desses riscos, dessas inseguranças. E tudo isso nos fustiga, né? Eu gosto de falar fustigar, porque eu penso na palavra fustigar, eu imagino alguém cutucando o outro assim, né? Com aquela coisa chata, incomodando. E você imagina você tentando fazer as coisas que você precisa fazer, os seus afazeres, as suas obrigações, os seus compromissos, e alguém te cutucando ali o tempo inteiro. Você não consegue nem se concentrar. Então o tempo inteiro nós somos fustigados, somos cutucados, somos amolados, né? Somos aborrecidos pelas mais diversas coisas, e grande parte delas não estão internamente em nós, estão no outro, e não conseguimos mudar o outro. Só Deus muda o outro quando o outro autorizar. Se o outro não autorizar, nem Deus muda. Sabe aquela frase assim, só Jesus? Eu tenho uma outra que sou, né, um realista, né? Nem Jesus às vezes, porque Jesus depende que o outro queira. Mas aí serve de exemplo para mim mesmo. Nem Jesus se eu não deixar, então tenho que deixar, né? Lembra lá do filme Todo Poderoso? Todo mundo assistiu, um belo filme, não é? O cara fazia ali 1000 coisas. Sempre lembro desse filme. Queria lá encantar ali a namorada dele, né? O candidato a namorada, seja o que for. Puxa a lua para perto da terra, não é isso? Sacaneou a equipe de reportagem lá, a rival dele, né? Semana a gente lembrava no trabalho. Fez aparecer um monte de pé de maconha dentro do carro da emissora rival. E os caras tudo presos, falando que não sabia de onde tinha vindo aquela droga. Ele podia um monte de coisa. Mas quando a amada dele, a querida dele, virou as costas e saiu andando, que não estava dando bola para ele, o personagem fez várias vezes: me ame, me ame, me ame. E a atriz ali, ó, continuou indo, nem olhou para trás. Nem olhou para trás. O livre-arbítrio é real, até nos filmes. Escolhas. Deus não força ninguém a amá-lo. Deus não força ninguém a tomar boas atitudes. No entanto, Ele está prontamente à disposição, 100%,
para quando você se abre. Para quando você se abre. E aí ele vem e faz. Só não pode parar. Então não é um risco que vá te paralisar. Claro, desafios sempre vai ter, né? E é bom que tenha desafios, porque como cristão, te digo, tendo desafios eu tenho certeza que terei vitórias. Se eu não batalho por nada, eu não venço nada. Não funciona assim? Então a primeira coisa, né, é isso. Relacionamentos, riscos que a gente corre. Nos relacionamentos em prol de retidão e autenticidade da nossa fé. Isso serve muito, talvez mais para jovens, mas um pouco também para adultos. É que os jovens vêm mais. Por exemplo, todo mundo quer se integrar a um grupo. Todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer ser aceito em um lugar. Existe uma coisa chamada senso de pertencimento. Sabe o que é senso de pertencimento? É uma das coisas que te impele a estar aqui. Não é só a sua fé. É o senso de pertencer. É o senso de estar aqui e ver alguém que tem um pensamento parecido com o seu e que batalha por uma causa parecida com a sua. Todo mundo quer pertencer a alguma coisa. E sobretudo os jovens, que muitas vezes estão mais perdidos, né? Querendo se encontrar, precisa achar o seu lugarzinho no mundo. Eles são muito sujeitos a quê? Para fazer parte de um grupo, adotar as práticas daquele grupo. Aí às vezes está ali no meio da garotada, né? Agora, só se tem uma praga aí que esses vape, né? A TikTok também é uma praga. Mas enfim, mas eu nem ligo, isso aí não. Tranquilo, façam bom uso. Né? Às vezes a garotada tá, esses vape, esses cigarros malucos aí, a gente vê um moleque novinho fumando. Ele nem se incomoda, tosse, passa mal com aquilo. Mas o desejo de estar integrado a um grupo é tão grande, ele pega aquela porcaria e bota na boca e fuma. Não é? Às vezes, né, o cara nem quer sair para fazer algo errado. Não quer sair para pichar, não quer sair para fazer um furto. Mas a necessidade de estar integrado a um grupo ali é tão grande que ele vai lá e faz bobagens. O risco de ficar fora de um grupo, de ficar fora da comunidade. Às vezes para o adulto, o risco da mesma coisa, de não estar fazendo parte de um grupo, de um nichozinho, não, ali é os especiais. Né? Mas esse pessoal, eles, aqui funciona assim, ó. Né? Na sexta-feira é o happy hour, aí o pessoal tem que... Tem ou não, né? Vai beber um pouquinho, vai bebericar, vai frequentar os ambientes. Ou então, olha, aqui nesse meio aqui, ó, todo mundo... Existe a coisa aí de um suborno, de uma propinazinha. Isso tem em todos os lugares. Quando a gente fala de propina e corrupção, a gente pensa só no poder público. Mas em qualquer meio isso também existe. Em particular também existe. Na iniciativa privada também existe. Em todo lugar existe. Em todo lugar. Em todos os lugares. É um fornecedor que quer te vender, né? Aí oferece uma coisa por fora. Tudo isso é corrupção. Para não ficar fora, a pessoa aceita, ela se sujeita, ela negocia a índole dela, negocia a honra dela, negocia a moral dela para fazer parte de um grupo ou para obter algum ganho material. Então nós corremos o tempo inteiro riscos em prol o quê? Em prol da sua índole, do seu caráter e da sua fidelidade. A gente corre esses riscos, que vai demandar riscos financeiros também, e os riscos pessoais, e os riscos ministeriais, que muitas vezes, né, quando pegava lá, citamos alguns domingos atrás, você pode estar tudo tranquilo, estabilizado, numa boa, mas abandona um conforto, abandona uma situação bem estável e arrisca para um bem maior, para um algo que você está sendo chamado. Isso também é um risco. Mas qual a sua ação diante disso? É paralisar? O tempo inteiro vai estar ocorrendo. O tempo inteiro algo pode ser perdido.
Isso está inerente à vida. Não estou falando nada que não seja conhecido. Só estou trazendo a memória. E a necessidade de se manter num patamar ou de estar integrado a alguma coisa, o tempo inteiro o risco da gente negociar nosso caráter, nossa índole, nossa honestidade, nosso testemunho pessoal em prol de ganhos. Seja de ganho financeiro, material, ou de pertencimento, ou apenas de diversão. Coisas que vão custar bem mais caro ao longo do tempo. Então veja, o amor de Cristo não elimina que eventualmente você tenha sofrimento, tenha doença, tenha necessidade financeira, tenha tribulações, tenha perturbações diversas. Você tem que estar consciente disso. Por quê? Para não idealizar a fé de um jeito tal e pensar que o tempo inteiro Deus vai estar te isentando de qualquer mal e tristeza do mundo. Porque quem adota esse pensamento, a gente conhece, ela se decepciona de um jeito tal que muitos acabam abandonando a fé. É aquela pessoa, né, que descobre a fé, que o pessoal chama aí, né, tá lá no primeiro amor e parece estar voando baixo daquela coisa toda. E em dado momento, quando vem a primeira pedreira ali diante dela, ela fraqueja e abandona tudo. Com a mesma força que subiu, cai. Então a gente não idealiza da maneira errada. Não idealiza. Tá? Segundo, nenhuma miséria significa que fomos abandonados. Nenhuma miséria significa que fomos abandonados. Porque se nada te separa do amor de Cristo, primeiramente você já viu que o amor de Cristo não nos livra de eventualmente passar aperto, dos mais diversos. E nesse momento de aperto, não significa que o Senhor está longe de você. Não significa. Olha só. Então estar na presença do Senhor, estar com o Senhor presente em sua vida, é em todo o tempo. É mesmo quando estiver caído, mesmo quando estiver perturbado ou perturbada, mesmo quando angustiado, mesmo quando ansioso, mesmo quando depressivo, mesmo quando inseguro, até quando explodindo de raiva quando necessário. Não quer dizer que Cristo saiu. Ué, se ele diz nada, é nada. Poxa vida, hoje é um dia muito difícil. Hoje é o dia mais difícil. Aí chega amanhã, nossa, eu achava que ontem era mais difícil, mas hoje é o mais difícil. Mas o amor de Cristo não te abandonou. Isso é uma segunda coisa. Para se lembrar. Porque tem dias e dias. E há dias tão angustiantes, que o inimigo joga na nossa mente que é o fim e diz: acaba logo com tudo, foge disso tudo. E a gente tem que relembrar: Cristo continua comigo aqui, mesmo em meio a todo esse choro, mesmo em meio a toda essa dor, mesmo em meio à insegurança, mesmo em meio ao sofrimento. Eu não posso esquecer que Ele continua, porque nada me separa do amor dEle. Nós não lemos? Não foi o que lemos? Nem angústia, nem perseguição, nem fome. Uma coisa é falta de dinheiro, outra coisa é fome, né? Eventualmente posso até que não estar com muitos caraminguás no bolso, né? Couros de rato, mas o armário pode estar com comida. Mas veja que ele fala aqui de fome, literalmente. Ele já joga para o extremo.
Não é verdade? Joga para o extremo. Nada separa, então tem que me lembrar. Compreende? Uma outra coisa, o amor de Cristo faz até mesmo os inimigos, as adversidades nos servirem. Tem quem use aí um ditado, né? Ah, fulano foi dando corda, ele fez a própria forca ali para se enforcar. Tem alguns ditados assim, né? Mas a Bíblia já diz sobre isso. A palavra de Deus diz sobre isso. Você acha versículos aí dizendo, olha, eles caíram nas suas próprias maquinações. Tem. Que estava maquinando mal contra você, maquinando mal contra ela. Quem maquina o mal, gente, entra ali num enredo de envenenamento tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo ali só vai fazer naufragar a própria pessoa. Sobretudo se o alvo da maldade dela é aquele, é aquela que está no amor de Cristo. Porque pode até sentir uma reverberação, pode até sentir algumas pancadas, mas efetivamente não cai, não cai. E aquela energia acumulada de quem maquinou o mal, de quem projetou o mal, de quem se desgastou para o mal, se afunda neles mesmos, se afunda neles mesmos. Lá em Provérbios, lá, cava uma cova, nela cairá. Né? O que envolve uma pedra a fazer uma armadilha para o outro? A própria pedra o esmagará. Acho que está, se não me engano, lá no capítulo 1, ou no 9, eu não anotei aqui. Marquei, mas está assim, que cava uma cova, nela cairá. O que revolve uma pedra, essa o esmagará. E aquele que está em Cristo ficará. Você permanece. Porque quando diz aqui mais que vencedores, não é só um vencedor. Um vencedor é aquele que vai para uma batalha e ganha do inimigo. Esse é um vencedor. Um vencedor é aquele que juntou um exército, foi lá e tomou um território. Esse é um vencedor. Mais que vencedor é o grego lá, o pernical. Vitórias constantes. E cada nova vitória maior do que a vitória anterior. Isso a palavra nos diz hoje também. Que você constantemente vence a todas essas coisas. E cada nova vitória sua é maior do que a anterior. O que me faz lembrar até o seguinte: que o inimigo sempre vai estar se levantando, às vezes com maior força ainda contra nós. O que faz com que minhas novas vitórias sejam maiores do que as que já foram. Tanto que ele já se levantou até hoje, eu não tenho dúvidas que amanhã ou depois ele vai vir ainda mais forte. Assim como eu não tenho dúvidas que irei derrotá-lo novamente. Porque é de mim? Não. Porque o Senhor está comigo, apesar dos ataques. Porque o Senhor está contigo, apesar dos ataques. Você vai vencer também, mas você não pode esquecer. Não esmoreça. Vai passar pelo sofrimento, sim, porque você não está isento dele. Isso não quer dizer que o Senhor te abandonou, de forma alguma. E mesmo as artimanhas do inimigo e os contextos que visam fazer o mal vão acabar te servindo, porque afinal de contas, mais uma vez você vai vencer. E quando vier de novo, você vai vencer de novo, até a vitória final, até estarmos para sempre com Ele na glória. Sempre viso isso. Sempre viso isso. Não tenha dúvidas sobre aquele que está contigo. Não fique paralisado pelo medo e pela insegurança, mas tenha a coragem necessária na hora necessária e corra os riscos somente os que forem necessários, lembrando que você vai vencer por aquele que está em você. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus. Pai amado, graças te damos pela mensagem que o Senhor traz nessa manhã às nossas vidas.
Que o Senhor, ó Deus, reafirme em nós a coragem, a dignidade, a lealdade para com o Senhor. E que o Senhor cumpra em nós o seu próprio querer, ó Pai. Que o Senhor nos permita continuar vencendo a todas as adversidades, a todas as dificuldades. Nós só temos que lhe agradecer em nome de Jesus. Amém.